Durante toda a história humana, certos conhecimentos raramente foram ensinados em público. Algumas ideias eram consideradas profundas demais para serem compreendidas sem preparação. Por isso, ao longo dos séculos, certos ensinamentos passaram a ser protegidos. Eles não eram ensinados em praças ou mercados, mas preservados em lugares silenciosos, transmitidos apenas entre iniciados. Ao longo do tempo, esses círculos ficaram conhecidos como ordens iniciáticas. Entrar nesses círculos não era simples. Era necessário provar disciplina e silêncio. A preparação podia levar anos, porque cada ensinamento revelava apenas uma pequena parte do todo, como se o conhecimento fosse uma série de portas, e cada porta exigisse compreensão maior. Mas no centro desses ensinamentos existia uma ideia surpreendente. Uma ideia que atravessou civilizações inteiras, separadas por oceanos, separadas por séculos, e ainda assim estranhamente semelhantes. Talvez fosse coincidência, ou talvez esses grupos tenham descoberto algo profundo, algo sobre a própria natureza da realidade. Segundo algumas tradições antigas, o universo não seria apenas matéria. A realidade seria uma rede viva de energia. Tudo estaria conectado por padrões invisíveis, do movimento das galáxias até o funcionamento invisível da mente humana. Para essas ordens antigas, o universo funcionaria como um grande sistema, um sistema onde cada parte influencia o todo, e o todo influencia cada parte. Essa ideia pode parecer abstrata, mas ela aparece repetidamente em diferentes tradições antigas. Alguns chamaram esse princípio de mente universal. Outros falaram de uma inteligência presente em toda a criação. Mas a ideia mais intrigante vinha a seguir. Segundo esses ensinamentos, o ser humano não estaria separado desse sistema, seria parte dele, uma expressão consciente do próprio universo. Essa percepção mudava completamente a forma de ver a existência, porque se tudo está conectado, então cada pensamento pode ser parte de algo muito maior. Se essa antiga percepção estiver correta, então a forma como vemos o universo pode estar incompleta. Durante muito tempo, acreditamos que somos apenas observadores da realidade, seres conscientes olhando para um universo aparentemente distante. Mas algumas tradições antigas sugeriam algo muito diferente. Talvez o universo não esteja apenas sendo observado. Talvez ele esteja se observando através de nós. Essa ideia aparece repetidamente em antigos ensinamentos. O ser humano como uma centelha consciente dentro do todo, uma pequena parte que carrega o padrão do universo inteiro. Assim como uma gota contém a essência do oceano, cada consciência poderia ser uma janela para o próprio cosmos. Talvez por isso, a busca por conhecimento sempre fascinou a humanidade. Desde os primeiros observadores do céu até os exploradores modernos do espaço, a mesma pergunta continua ecoando através do tempo. Qual é o verdadeiro papel da consciência no universo? Talvez ainda estejamos apenas começando a compreender. Talvez os antigos tenham percebido algo que esquecemos, algo sobre a ligação profunda entre mente e cosmos. E talvez o verdadeiro segredo nunca tenha sido escondido. Talvez ele sempre tenha estado dentro de cada consciência. Alguns iniciados acreditavam que compreender isso mudava tudo, porque significava que cada ser humano carrega uma conexão com o todo, uma ligação invisível com o próprio universo. Essa ideia atravessou gerações silenciosamente, preservada em símbolos, templos e ensinamentos ocultos. Nem todos estavam preparados para compreendê-la. Por isso era ensinada lentamente, aos poucos, como quem acende uma chama na escuridão. Porque compreender o todo exige silêncio interior e atenção profunda. Talvez por isso, tantos buscadores passaram a vida tentando entender esses ensinamentos. Alguns dedicaram décadas a essa busca. Outros cruzaram desertos e oceanos em busca de respostas. Mas a pergunta permaneceu a mesma. O que realmente somos dentro do universo? Talvez a resposta seja mais simples do que parece. Talvez sejamos parte do próprio processo de consciência do cosmos, uma forma do universo perceber a si mesmo.
E talvez seja exatamente isso que aquelas antigas ordens tentavam proteger. Não um segredo de poder, mas uma percepção profunda sobre a natureza da existência. Uma percepção capaz de transformar completamente a forma de ver o mundo. E talvez essa descoberta continue esperando silenciosamente por cada novo observador do céu. Fractais surgem em todas as escalas da natureza, do desenho de uma folha até a formação das galáxias. Talvez o universo repita seus próprios padrões continuamente, como se cada parte refletisse o todo. Essa ideia aparece em antigas tradições filosóficas, a noção de que o microcosmos espelha o macrocosmos, que aquilo que está acima também se reflete abaixo, e aquilo que está dentro também existe fora. Para alguns pensadores antigos, essa não era apenas uma metáfora, era uma descrição da própria estrutura da realidade. Se isso for verdade, cada consciência humana seria uma pequena janela do universo, uma abertura através da qual o cosmos se observa a si mesmo. Isso transformaria completamente a forma de entender a existência, porque significaria que não estamos separados do universo, mas profundamente integrados a ele. A matéria do nosso corpo nasceu no interior de estrelas antigas, átomos que viajaram bilhões de anos pelo espaço até se reunirem novamente em forma de vida. Em certo sentido, somos feitos de história cósmica. Cada respiração contém átomos que já fizeram parte de outros mundos. Cada pensamento surge dentro de um cérebro formado por poeira estelar. Isso cria uma perspectiva extraordinária sobre quem somos. Não apenas habitantes de um planeta, mas participantes de um processo cósmico muito maior. Talvez por isso o céu sempre despertou tanta curiosidade. Desde as primeiras civilizações humanas, pessoas olhavam para as estrelas e faziam perguntas. Perguntas sobre origem, perguntas sobre destino, perguntas sobre consciência. Ao longo do tempo surgiram diferentes respostas, algumas científicas, outras filosóficas, outras espirituais, mas todas apontavam para o mesmo mistério fundamental. O universo é imenso, e ainda sabemos muito pouco sobre ele. Mesmo assim, algo curioso acontece. A consciência humana continua tentando compreender o todo, como se houvesse uma ligação natural entre mente e cosmos. Talvez essa ligação seja exatamente o que aquelas antigas ordens tentavam preservar, uma percepção silenciosa, a percepção de que a consciência pode ser parte do próprio universo, não como algo separado, mas como uma manifestação dele, uma expressão temporária da própria realidade. Se essa ideia estiver correta, a busca por conhecimento ganha um novo significado. Não seria apenas curiosidade intelectual, seria uma jornada de reconhecimento, uma tentativa do universo de compreender a si mesmo. E talvez seja exatamente isso que acontece cada vez que alguém olha para o céu estrelado. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal. Gratidão.